Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o projeto de clube empresa do Atlético Paranaense e sobre algumas propostas que, de acordo com o Nicola, a equipe vem recebendo e sondagem de alguns grupos bem interessantes do futebol mundial. Eu quero trazer aqui para vocês também sobre em relação a dívidas, qual que é o valor, por exemplo, da receita do Atlético nos últimos anos em relação também a dívidas. Será que o clube tem dívidas em relação a isso? Quero trazer todas as atualizações a respeito dessa provável SAF que deve sair mais cedo ou mais tarde, diria que no máximo em 2023, tá bom? Mas antes de começarmos por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal, esse é o canal Black Cartel. Muito obrigado a todos que se inscreveram, né? Chegamos a essa marca de 30 mil inscritos, então assim, só tenho a agradecer a cada um de vocês e em geral a torcida do Atlético Paranaense que tem acompanhado bastante os vídeos aqui que eu tenho postado para vocês recentemente, tá bom? Mas enfim, só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito do patrocinador do canal, da BR4Bet, casa de apostas esportivas, que é parceira assim do canal nesse mês de março, onde vai ter várias promoções bem interessantes para vocês ao longo dessa semana, que vai ter vários jogos interessantes de Copa do Brasil, estaduais já na fase decisiva no final de semana, onde você vai ter a oportunidade de apostar na BR4Bet, tendo 100% do valor desse seu primeiro depósito a partir de R$20. Então, se você depositar R$50, você vai ter R$100 de banca, só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, ou no link que está na descrição desse vídeo. Então corre lá, vai dar uma olhada e depois continua aqui assistindo esse vídeo, onde vamos falar sobre esse projeto de clube empresa do Atlético Paranaense. Bom, quero começar falando primeiramente sobre essa notícia, né, do All Sports e também do Nicola, falando que o Atlético Paranaense foi um dos times procurados pela Fenway Sports, que é no caso a mesma dona do Liverpool e tudo mais, que por conta do movimento do Grupo City de comprar um time no futebol brasileiro, que inclusive o Atlético foi especulado também, tá? Era um dos times que estava em pauta, que deve acabar fechando com o Bahia, ser comprado em breve. A Fenway Sports tem interesse de comprar um time no futebol brasileiro, justamente seguindo o passo da maior concorrente, né, do Grupo City, e adquirir um time da Série A do futebol brasileiro. Nesse primeiro momento, ainda é apenas, no caso, um estudo, tá, em relação aos times do futebol brasileiro, que até aqui foram procurados o Cruzeiro, o Fortaleza e o Atlético, ambos assim foram analisados pela Fenway Sports, que é dono de alguns times bem interessantes, como por exemplo o Liverpool, o mais conhecido deles, e alguns outros diferentes modalidades, como por exemplo de beisebol, do Boston Red Sox, que é no caso o maior time de futebol de beisebol dos Estados Unidos, como se fosse ele ser dono do Real Madrid ou do Barcelona, e ainda também de um time de hóquei no gelo, que também é bem competitivo lá nos Estados Unidos. Então já é um grupo bem, no caso, renomado, tem sucesso no futebol e também em outras modalidades. Acho que daria muito certo aí com a equipe do Atlético Paranaense, que, como falei para vocês, nesse primeiro momento é apenas fase de estudo, até porque aqui no futebol brasileiro, possivelmente alguns times, para se transformar em uma SAF, deve deixar para 2023, 2024. O Fortaleza é um dos times que esse grupo teve interesse, mas o presidente do Bahia, no caso, já deixou claro que assim não iria acontecer uma proposta do grupo do Liverpool, possivelmente por conta dessas conversas avançadas do Manchester City, não teve proposta quando foi perguntado, e do Fortaleza, é um time que não tem interesse de transformar em uma SAF justamente por agora, porque já é um clube muito autossustentável e que não está tendo muita necessidade de um capital de fora. O Atlético também segue nesse mesmo caminho, mas até o próprio presidente do clube sempre deixou claro que para a equipe buscar algo a mais, realmente ser um dos times mais competitivos do país, para brigar tanto pelo Brasileirão quanto pela Libertadores, teria que se transformar em uma SAF, e esse seria o meio mais viável para alcançar isso. E justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre as receitas do clube, qual que é o valor da dívida hoje, e também caso a equipe queira se transformar em uma SAF, quais deveriam ser os passos, né, a ser seguido, que já foram feitos por outros clubes, como por exemplo Cruzeiro, Botafogo e Vasco recentemente. Enfim, como eu falei para vocês, em relação a dívidas, hoje o Atlético não tem mais nenhum valor pendente de dívidas, tá? A última, no balanço financeiro dele, que contava algum valor de endividamento, era de 49 milhões de reais lá em 2018, que em 2019 já tinha sido completamente paga. Então, em relação a 2019, 2020, não teve nenhum quesito de dívidas que eu queria trazer aqui para vocês, que é um balanço divulgado anualmente pelo próprio clube, e vale lembrar que em relação a 2021, esse balanço ainda não foi divulgado, tá? Que é interessante, justamente pelo Atlético ter ganhado a Sul-Americana e tudo mais, sem dúvidas deve ter uma receita bem maior do que em 2020, que teve a pandemia, inclusive.
E para você ter uma ideia, a única dívida que ainda consta nesse balanço, que é complicado você colocar, que é em relação ao estádio da Arena da Baixada, porque ainda não se sabe se o Atlético vai ser responsável para pagar esse valor. Creio eu que não, tá? Até tem interesse de trazer um vídeo um pouco mais específico sobre isso. E esse endividamento, podemos dizer assim, da Arena da Baixada é de 459 milhões de reais, mas como falei para vocês, muito provável que isso não vai sobrar para o Furacão, tá? Enfim, e em relação a 2020, mesmo em um ano de pandemia, até teve uma matéria bem interessante do Globo Esporte falando sobre esse caixa bem forte que a equipe do Furacão tinha, com mais de 130 milhões de reais em caixa, mesmo em um ano de pandemia e tudo mais. Então, sem dúvidas, isso foi um fator importante até para o time manter competitivo em 2021, ter ganhado mais uma Sul-Americana. Naquele ano de 2020 foi 280 milhões de reais de faturamento, contra 355 em relação a 2019, muito por conta de perca de bilheteria, sócios torcedores e de patrocínios, né, em relação a 2020. Mas assim, sem dúvidas, a venda de atletas continua e deve seguir como o maior ativo do clube nesses últimos anos. Desde 2018, 2019, o clube tem uma frequência de jogadores vendidos para o exterior por valores absurdos e que deve continuar assim para os próximos anos. Enfim, até eu queria falar com vocês sobre essa transformação na SAF, onde teve uma votação por parte do Conselho e dos sócios do clube, onde no dia 11 de novembro de 2021, os sócios do Furacão aprovaram essa mudança para um clube empresa. Então já era de se esperar que a partir dali iria procurar novos investidores e tudo mais. Até quem sabe tinha a expectativa, né, pelo menos do meu ponto de vista, de que ainda poderia arrumar um dono possivelmente no início de 2022, que não deve ser o que vai acontecer. Essa notícia é lá de novembro de 2021, mas mesmo com essa aprovação dos sócios ainda tem muitos outros passos a serem seguidos, como por exemplo um estudo mais aprofundado em relação a qual que é o valor total por exemplo, dívidas do clube e principalmente quanto que valeria hoje o Atlético Paranaense. Já teve alguns estudos que colocam a equipe avaliada, se não me engano, em 1,4, 1,6 bilhões de reais, então teria que ter toda essa pesquisa justamente para não vender por um preço mais barato do que era de se imaginar. Enfim, mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, torcedor do Furacão, o que você acha a respeito dessa possibilidade, dessa ideia de se transformar em uma sociedade anônima do futebol. Vale lembrar que vários clubes, como eu falei para vocês, têm tomado esses passos e o Atlético é, sem dúvidas, um dos times do futebol brasileiro mais bem estruturados hoje, que eu vejo que algum time, igual donos do Liverpool, por exemplo, se comprasse, não teria muito trabalho para a questão de transição, porque é um clube acostumado a ter receitas bem altas e lucros nesses últimos anos, já está bem estruturado, com estádio próprio, uma base bem forte e também com endividamento bem baixo. Então, justamente por conta disso, né, facilitaria bastante já para implementar o Atlético, que tem seguido esse modelo de clube empresa e não é de hoje. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Como falei para vocês, já trouxemos diversos outros vídeos aqui a respeito do Furacão, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela final agora, onde eu falo sobre os destaques dos estaduais que poderiam reforçar a equipe para 2022. Será que tem alguma boa opção aí pelos estaduais do Brasil? Vai lá dar uma olhada. E também nesse outro vídeo onde eu falo sobre umas notícias em geral, atualizando o mercado da bola do Furacão. Nesse final de semana eu vou deixar aqui o card aparecendo tudo na tela final para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!